Urgente! Algo incrível aconteceu em Malaya Tokmáchka. Moedor de carne para a Rússia, elite de Putin apodrece nos campos e a Ucrânia prepara um fim mortal para os russos. Forças do GUR já estão na retaguarda inimiga. A surpresa foi acirrada. Após esse triunfo dos nossos, todo o Estado-Maior russo estremeceu. Choque! O Kremlin perdeu a calma, cabeças rolaram. Putin declarou uma caçada sangrenta aos seus. Gladkov foge, Daguestão que se prepare. O ditador queima as pontes. Em Moscou, começou um alvoroço total. A Legião da Morte francesa. Macron avança contra Moscou. Paris prepara o exército para a Grande Guerra. É a mobilização total da Europa que o Kremlin tanto temia. A Rússia está exaurida. O império do petróleo de Putin está ruindo. O refino foi pro inferno. E drones destroem as refinarias. É o fim do pseudo-império da gasolina. Tudo isso eu segui em nossa edição. Ponto crítico. Choque? Território de morte para a Rússia. Ocupantes celebram a vitória pela 100ª vez. Mas o choque real, a lendária Malaya Tokmáchka, virou uma vala comum para a Rússia. Enquanto propagandistas desenham setas, a elite russa apodrece nos campos de Zaporíjia. A Ucrânia já prepara o acorde final. Nossos batedores fizeram uma surpresa fenomenal para os russos lá. Os detalhes na reportagem. Uma nova localidade de Zaporíjia está em todas as manchetes dos jornais. Malaya Tokmáchka é o mais novo fracasso dos ocupantes no fronte. Cidades e vilas que resistem ao exército de Putin no leste da Ucrânia são muitas, mas esta merece atenção, pois as falsas libertações russas são incontáveis. Belousov declarou um passo sério rumo à vitória na operação especial. O ministro da Defesa parabenizou os militares pela libertação de Malaya Tokmáchka. Ao mesmo tempo, no Ministério da Matança russo, essa vila é vista pelo Estado-Maior como a chave para a derrota da Ucrânia. O próprio ministro da Defesa disse: Malaya Tokmáchka é um passo sério para os objetivos da operação especial, sem qualquer sarcasmo. Ultimamente, Malaya Tokmáchka virou assunto pelos memes que a localidade gerou na internet. É que, em programas de propaganda, o pseudo-especialista Rogin, há 1 ano, começa seu boletim por ela. E toda vez os russos estão prestes a assumir o controle. Os jornalistas não perderam tempo e fizeram esta montagem. Boa noite. Quais são as notícias? Boa noite. Sobre a situação na linha de frente, na direção de Zaporíjia, nossas tropas tiveram sucessos na região de Malaya Tokmáchka. Também há combates nos arredores de Malaya Tokmáchka. Os combates seguem na região e arredores de Malaya Tokmáchka. Continuam os combates por Malaya Tokmáchka, com pequenos avanços das nossas tropas no sudeste e também na parte sul da cidade. Também há combates pela parte sudeste de Malaya Tokmáchka. O assalto a Malaya Tokmáchka continua. Há avanços na região de Malaya Tokmáchka. Também há combates na área de Malaya Tokmáchka. E isso apesar de que, oficialmente, Malaya Tokmáchka já foi libertada há muito tempo e o Putin até parabenizou os envolvidos. Na realidade, a maior parte da vila está sob controle das forças armadas da Ucrânia. Cerca de 1/3 está na zona cinzenta e apenas na periferia leste os russos conseguiram se estabelecer de alguma forma em casas isoladas. Os combates são contínuos e são combates sangrentos. O bombardeio constante das mesmas posições, as tentativas do exército russo de se infiltrar pela linha de frente com pequenos grupos de infantaria levam à morte de centenas de soldados russos todos os dias. Isso acontece de várias formas, na maioria das vezes por meio de drones FPV. No entanto, não é raro que batedores ucranianos visitem essas mesmas casas. Naturalmente, não de mãos vazias. Jogamos uma mina antitanque no local designado e explodimos o porão. É engraçado, mas nem mesmo a comunidade Z consegue mais ouvir os relatos de vitória do Canal 1. Lá dizem abertamente que, em 1 ano de tentativas de tomar essa pequena vila, milhares de militares já morreram sem obter basicamente nenhum resultado. Fogo, vamos lá. Hoje estamos operando com pequenos grupos, na verdade sim, e por aí vai. A questão é, com esses pequenos grupos, podemos libertar Sloviansk, Kramatorsk, Kharkiv, Zaporíjia, assaltar, atravessar o Dnipro? Podemos fazer isso em duplas ou não? Não. Olha só, e se não, agora atenção à pergunta.
Vale a pena sacrificar duplas das dezenas todos os dias se não conseguimos? A propósito, o comando russo tentou capturar Mala Tokmáchka com um assalto massivo. No início da primavera, enviaram vários grupos blindados e dezenas de contratados para o ataque de uma vez. Como resultado, este se tornou, até agora, o fracasso mais retumbante da ofensiva russa em 2026. A 118ª e 65ª Brigadas Ucranianas, com o apoio de outras unidades, atingiram 2 tanques, 12 BMPs, 6 BTRs e 2 blindados Tigre, ou seja, 22 máquinas de 26. Derrota total. Nem mesmo a poderosa blindagem peluda de última moda ajudou. O motivo de tais tentativas desesperadas do inimigo é claro, dizem no comando das Forças Armadas da Ucrânia. Esta é a estrada para o assentamento estrategicamente importante de Orikiv. Por isso, várias linhas de defesa e áreas fortificadas poderosas foram construídas aqui, o que permitiu que Mala Tokmáchka se tornasse um símbolo do impasse estratégico para os russos em Zaporizhia. Cabeças estão rolando na Rússia. Putin caçou aliados. Governador de Belgorod arruma as malas. O Daguestão aguarda um ataque. O Kremlin perdeu a paciência. Putin está queimando as pontes, preparando algo terrível. O ditador iniciou um expurgo em massa de seus cães fiéis. Por que eles estão realmente punindo os seus? Confere. Demissão e exílio ou prisão preventiva. Uma perspectiva nada animadora se abre para o governador da região de Belgorod. Vyacheslav Gladkov está prestes a ser removido do cargo de chefe da região fronteiriça. E tudo porque o Kremlin já se cansou da choradeira do funcionário. Já cansei, sim. Simplesmente cansei. Embora Gladkov tenha motivos para reclamar. Nós ainda não tínhamos vivido problemas dessa magnitude. Este problema pode afetar toda a região de Belgorod. Isso são 1,5 milhão de pessoas. Oficialmente, o Kremlin ainda não falou sobre a intenção de substituir o chefe de Belgorod, mas a mídia deles já disse tudo. Recentemente, o Vedomost escreveu que Gladkov pode se tornar embaixador na Abkhazia, ocupada pela Rússia. Mas esse ainda é um cenário muito bom para o agora indesejado funcionário. Esquece a histeria pelos ataques, mas não podem perdoar Gladkov por querer processar o Roskomnadzor, criticar o mensageiro Max e dizer que militares russos são um perigo para Belgorod. Simplesmente não podem. E o crime mais terrível para um funcionário de Putin é que ele não escondeu essa sua posição da população. E, em princípio, até na mídia surgiram palavras dele nesse sentido, inclusive sobre o bloqueio do Telegram, por exemplo, quando ele disse: "Vocês se divertem em Moscou e nós morremos aqui." E aqui está o que Gladkov realmente disse sobre o bloqueio do Telegram. Preocupa-me que a lentidão do canal do Telegram possa afetar a entrega de informações operacionais a vocês, caso a situação piore. Por isso, os oficiais de segurança do Kremlin insistem na prisão preventiva. Por já um caso não é problema. Ele não conseguiu organizar a defesa de Belgorod e foi necessário iniciar a evacuação do centro regional. Sobre as linhas de defesa nas regiões fronteiriças, também há muitas perguntas. Muitos recursos foram destinados para a construção. O FSB e o Comitê de Investigação suspeitam, com razão, que parte deles foi parar com pessoas do círculo íntimo de Gladkov. E se não for para prisão, sugerem levar Gladkov para Moscou para ser controlado. A mídia russa escreveu sobre essa opção, de que ele poderia assumir o cargo de vice-ministro do desenvolvimento econômico. Enfim, o Kremlin ainda está pensando no que é melhor. E esses oficiais de segurança, claro, queriam reduzir o Gladkov a pó, prendê-lo, para que não servisse de exemplo, entende? Virem aqui contestar as guerras, contra todas essas coisas, sabe? Contra esses absurdos. Então, a ideia do Kirienko é mandá-lo discretamente como embaixador para a Abkhazia, que ainda é um cargo formalmente alto, e a segurança não pode simplesmente chegar e prendê-lo. Para isso, seria necessária quase uma decisão pessoal de Putin, pois ele nomeia os embaixadores pessoalmente. Mas enquanto a demissão de Gladkov está sendo preparada, o chefe do Daguestão, Sergei Melikov, já se despediu do cargo. O mandato do atual chefe da República, Sergei Alimovich Melikov, termina em setembro. Ele está mudando, ele fez muito, e somos gratos a ele por isso. Mas ele está indo para outro cargo. A vida segue em frente. Ele foi afastado não pela liberdade de expressão, como Gladkov, embora a Melikov também diga o que pensa. Me digam, quem são esses idiotas?
Todos os cidadãos do sexo masculino devem se apresentar ao comissariado militar imediatamente, portando sua carteira de reservista imediatamente. Vocês são retardados, hein? Havia muitos questionamentos sobre Sergei Melikov. O prego final em sua carreira política foi a inundação do Daguestão, ou melhor, a gestão de suas consequências. Mas o canal do Telegram, Kremlevskaya Tabakerka, próximo ao governo, tem outra versão, a mobilização, ou melhor, a resistência a ela no Daguestão. Lembram dos protestos de 2022? Pois bem, antes do anúncio de uma nova onda de mobilização, o Kremlin lembrou que Melikov não consegue controlar a região. A decisão final de trocar o chefe da República foi tomada por Vladimir Vladimirovich após ser lembrado de que uma mobilização pode começar na Rússia. Ninguém esqueceu os distúrbios e protestos que ocorreram no Daguestão durante a última onda. Melikov também demonstrou sua ineficácia naquela ocasião. Não podemos permitir que esses problemas se repitam no Daguestão, explicou uma fonte da administração presidencial. Embora ele tenha sido colocado lá justamente como um carcereiro. E no começo foi assim, mas Melikov não teve força suficiente para lidar com os daguestaneses. Não vamos deixar, não vamos deixar, não vamos deixar. Ele ficou famoso lá principalmente por dispersar pessoas, prender, oprimir, sempre citando Moscou e dizendo que deveriam obedecer e servir ao czar branco. E isso nos leva à principal razão do fracasso de Melikov como chefe da República. Os daguestaneses, para dizer o mínimo, não gostam nem respeitam o oficial. Todo Daguestão odiava Melikov. Ele tinha o apelido de carcereiro. Um líder daguestanês foi uma história muito estranha para uma república de milhões, com uma comunidade muçulmana de milhões. Um homem que não apenas não tem fé, mas que trata as tradições do povo do Daguestão com um desprezo mal disfarçado. Porque, bem, um homem que precisava ser carregado para o carro no fim do dia porque não conseguia mais andar sozinho. Entende? Um homem assim não pode liderar uma república onde as pessoas, em geral, não bebem. Mas esse é um problema do Kremlin, que foi quem nomeou Melikov. E o Kremlin entende sua responsabilidade até certo ponto, por isso removeram seu lacaio. Longe dos olhos, como dizem, para conter o sentimento de protesto no Daguestão antes que uma revolta comece. É importante reagir instantaneamente a cada incidente local, caso tais incidentes ocorram. E isso acontece. A vida é complexa e diversa. É necessário impedir provocações e tentativas de incitar discórdia entre as pessoas. Não se sabe quem substituirá Gladkov e Melikov. Obviamente, novas figuras próximas e convenientes ao Kremlin. Mas, ao que parece, as mudanças de pessoal não se limitarão a Belgorod e ao Daguestão. Ainda mais com as eleições russas batendo a porta. Paris avança contra Moscou. Macron prepara o exército para uma grande guerra. É a mobilização da Europa. Como Paris vai atingir Putin? Essas surpresas de fabricação francesa já estão a caminho de Kiev. A França entra no jogo. Como Macron planeja enterrar de vez as ambições do ditador? Confere. A França entra com tudo pela Ucrânia. Ela fornece inteligência, constrói fábricas militares e se prepara para a guerra com a Rússia. Será que Macron está aumentando as apostas? A França reforça o apoio à Ucrânia e o faz em várias frentes simultaneamente. Do fornecimento de armas, Paris passa para uma integração de defesa mais profunda. Sim, ultimamente a França intensificou a natureza da assistência técnico-militar à Ucrânia. Isso inclui não apenas aviões e canhões Caesar, mas também sistemas de mísseis antiaéreos e defesa aérea. Ou seja, trata-se de sistemas de mísseis antiaéreos de curto, médio e longo alcance. Um dos passos fundamentais é a produção conjunta de armas diretamente na Ucrânia. Empresas de defesa francesas entram no mercado ucraniano e discutem a instalação de fábricas. Este é, antes de tudo, um sinal político e militar. Um sinal político para a Federação Russa de que o investidor francês cogita produzir em solo ucraniano. E, consequentemente, isso fortalece a capacidade de defesa do nosso país, com investimentos diretos tanto na defesa ucraniana quanto na criação de empresas na Ucrânia. Isso envolve, portanto, a troca de experiências e a transferência de tecnologias. Paralelamente, Paris amplia os suprimentos militares. A transferência de caças Mirage está sendo discutida. Mísseis S-Alp e sistemas de defesa aérea SAMP e Barra-T já estão sendo entregues.
Na prática, trata-se de um reforço total do exército ucraniano, da aviação à defesa aérea. O lado francês está fornecendo veículos blindados para o lado ucraniano. Trata-se de blindados de transporte e combate que podem ser usados na logística das forças de defesa, na remoção de feridos e, claro, diretamente em combate na linha de frente. O auxílio foi ampliado também com o fornecimento de projéteis de artilharia de calibre 155 mm. Este é o padrão de munição da OTAN. Outro ponto importante é a inteligência. E aqui os Estados Unidos ficam em segundo plano, pois a França assumiu esse papel. Enquanto há um ano a Ucrânia dependia totalmente da inteligência americana, hoje a França provê 2/3 dela. E isso não é mais apenas ajuda, é a participação em decisões cruciais no campo de batalha. E, de fato, um dos elementos mais sensíveis da guerra moderna. É essa constelação de satélites franceses que permite às forças de defesa da Ucrânia analisar a situação no território inimigo, na linha de frente, ao decidir sobre ataques a pontos de implantação permanente ou temporária, ou seja, alvos militares legítimos no território do país ocupante. Isso inclui, consequentemente, os aviões franceses de detecção de alvos por radar de longo alcance que patrulham as águas do Mar Negro. Nesse contexto, o governo francês também reforça sua própria prontidão militar. O país realiza exercícios de grande escala simulando cenários de um possível conflito com a Rússia. Portanto, a realização desses exercícios é um sinal político-militar para a Rússia de que os países da OTAN estão prontos para enfrentar um possível cenário de invasão da Federação Russa em territórios de países europeus. A propósito, vale notar que também ocorrerão exercícios nucleares da França e da Polônia. E este já é um sinal direto para a Federação Russa de que a ameaça do uso de armas nucleares táticas contra a Polônia e vários outros países da OTAN terá um efeito negativo para a própria Federação Russa. Mas tudo isso pode mudar no instante, pois o país pode passar por transformações. Macron já declarou que deixará a grande política em 2027. Mesmo considerando que Le Pen seja impedida de concorrer, os representantes desse partido disputarão o cargo mais alto e têm chances reais de vencer. E isso, consequentemente, significa uma possível mudança no curso da política externa do país. Mas será que a Ucrânia sofrerá com isso? E será que somos realmente tão dependentes do apoio do lado francês? Trata-se também, consequentemente, da transferência dos obuseiros Caesar. Mas, novamente, vale notar que, em termos de custo-benefício, o obuseiro ucraniano Bordana supera significativamente o original francês, o análogo francês. Sim, a França presta assistência técnico-militar à Ucrânia, mas não na mesma escala que a Alemanha ou o Reino Unido, por exemplo. A França assume mais do que apenas o apoio à Ucrânia. Paris reforça consistentemente a ajuda militar, de inteligência e industrial. A posição da França é clara e inequívoca quanto ao apoio contínuo à Ucrânia na guerra contra a Federação Russa. Mas a Ucrânia não fica atrás. O país continua a desenvolver suas próprias capacidades de defesa e depende cada vez menos de parceiros individuais. Rússia exausta, Império de Putin desmorona. O refino caiu para o nível mais baixo em 17 anos e os drones estão acabando com as últimas refinarias. É o fim do pseudo-império da gasolina. Enquanto o governo tenta assumir o controle, postos de gasolina em todo o país se preparam para a volta dos cupons soviéticos. O que espera os russos da manhã? Ou sai! Com ataques de drones, as forças armadas da Ucrânia derrubaram o refino de petróleo russo ao mínimo em 17 anos. Segundo estimativas do presidente ucraniano, em março, as perdas da economia russa somam cerca de 2,5 bilhões de dólares americanos devido aos ataques às refinarias da Federação Russa. Só em abril de 2024, 5 refinarias pararam devido aos ataques. Pelo menos 9 refinarias foram atingidas por ataques de drones. Ai caralho, porra, olha lá vindo! Porra, desgraça, olha lá vindo! Segundo a Bloomberg, o mês de pico dos ataques foi dezembro de 2023. Como resultado, o volume de refino de petróleo na Rússia caiu para o nível mais baixo em muitos anos.
Em comparação ao ano passado, os volumes caíram 12%, e em relação ao período pré-guerra de 2021, 18%. Isso é quase 1 milhão de barris por dia. Segundo estimativas do lado russo, até 40% das refinarias da Federação Russa pararam o ciclo de produção, parcial ou totalmente, devido aos ataques de drones ucranianos. Além disso, vale notar o caráter complexo dos ataques de drones ucranianos, não só contra refinarias, mas também contra empresas de extração de petróleo e gás, estações de transporte de petróleo e gás e, principalmente, a infraestrutura portuária. De acordo com dados da Bloomberg baseados em declarações públicas de ambos os países, em abril a Ucrânia realizou pelo menos 21 ataques a refinarias russas, instalações marítimas, incluindo terminais de exportação e infraestrutura de oleodutos. Os principais ataques foram nos portos de Tuapse e Novorossiysk, no Mar Negro, e, consequentemente, o St. Luga e Primorsk, no Mar Báltico. Tudo isso reduziu significativamente a capacidade da Federação Russa de vender petróleo e derivados aos consumidores finais. Jornalistas explicam a intensificação dos ataques à infraestrutura como uma tentativa de reduzir os lucros extraordinários que Moscou obtém com a guerra na Ucrânia e o aumento dos preços do petróleo. Noto que, paralelamente aos ataques ao território da Federação Russa, o lado ucraniano também realiza ataques complexos a locais de armazenamento de combustíveis e lubrificantes nos territórios temporariamente ocupados da Ucrânia, principalmente nas regiões de Luhansk, Donetsk, Zaporídia e no território ocupado da Crimeia. Os ataques a depósitos de petróleo na Crimeia incluem uma série de ataques nas áreas de Gvardeyskoye, Simferopol e Saki. Além disso, consequentemente, ataques a locais de armazenamento de combustíveis e lubrificantes na região de Luhansk. Pelo menos 5 ataques em um mês ocorreram no sistema de oleodutos russos. 6 vezes drones atacaram a infraestrutura petrolífera marítima, incluindo portos do Mar Báltico. Shorty, Trump bateu a porta, mas a Europa não se perdeu. Os Estados Unidos ameaçam romper laços militares com a Europa por se recusarem a lutar contra o Irã, mas a resposta decisiva de Bruxelas veio rápido. A Europa não se assustou, tá mudando para um modo de poder militar total, fim da era da dependência. O que acontecerá com o fornecimento de armas e como a Europa responderá a esse desafio? Veja todos os detalhes na reportagem. Donald Trump ficou ofendido novamente e está ameaçando a Europa. O ping-pong de declarações ácidas entre o presidente americano e o chanceler alemão terminou com Trump escrevendo em sua rede social que os Estados Unidos estão considerando reduzir seu contingente na Alemanha. E, como Donald revelou mais tarde aos jornalistas, não apenas na Alemanha. O senhor mencionou a possível retirada de parte das tropas da Alemanha. O senhor está considerando o mesmo em relação à Espanha e à Itália? Sim, é possível. Sim, provavelmente farei isso. E por que eu não deveria fazer isso? A Itália não nos ajudou em nada e a Espanha está se comportando de forma terrível, absolutamente terrível. Mas isso é a OTAN. Não é nem que eles sejam ruins. Uma coisa seria se eles dissessem isso com respeito. Ou dissessem, tudo bem, vamos ajudar, mas vai levar um pouco de tempo. Nós os ajudamos com a Ucrânia. Você tá de sem respeito. Não me oferece amizade. O fato é que Trump já andava com a ideia de retirar as tropas da Alemanha desde o seu primeiro mandato presidencial, mas ele não passou das palavras à ação. Ele começou a ameaçar abandonar os parceiros da OTAN imediatamente após sua segunda chegada ao Salão Oval. Donald sempre reclamava que os europeus investiam pouco nos orçamentos de defesa. A onda de ameaças de Trump ressurgiu em meio à guerra no Irã. O presidente americano ficou insatisfeito com o fato de o Ocidente não ter apoiado suas ideias de desbloquear o Estreito de Hormuz. É irônico que Trump tenha publicado o famigerado post com ameaças poucas horas depois de altos funcionários do Bundeswehr e do Departamento de Guerra dos Estados Unidos discutirem a estratégia militar de Berlim, que os americanos elogiaram. Portanto, as declarações de Donald de relato político pegaram os representantes do Pentágono de surpresa. O
post de Trump nas redes sociais foi o primeiro sinal para muitos de um possível novo passo em relação a centenas, se não milhares, de militares americanos na Alemanha, disseram 3 autoridades de defesa. Isso contrasta fortemente com a recente revisão de meses do Pentágono sobre a presença global de forças, que não previa cortes significativos na Europa. O Pentágono não esperava por isso e não planejava nem tipo de redução, disse um assessor do Congresso familiarizado com a situação. Mas temos que levar isso a sério, porque ele já falou sério sobre isso durante o seu primeiro mandato, acrescentou ele, referindo-se à ordem de Trump de julho de 2020 para retirar 12 mil soldados americanos da Alemanha, que nunca foi implementada. Os europeus, dizem analistas, confiaram tempo demais na proteção do ZEUA, mas o pêndulo, mesmo devagar, foi para a autodefesa. Mas este é um processo longo e caro. Na verdade, o próprio Donald está sendo dissimulado. Os parceiros estão muito envolvidos e conectados por décadas de cooperação. Eu não acredito que o Trump vá retirar suas tropas da Europa. Ele vai fazer ameaças, e isso é certo, porque na verdade não existem exércitos prontos para o combate hoje na Europa. Sim, a Polônia tem um bom exército, porque é numeroso, e o país destina muito dinheiro para essas necessidades, pois a guerra lá é mais provável, assim como nos países bálticos. Afinal, a Polônia tem uma população maior, um PIB grande, e a União Europeia destina recursos enormes para fortalecer a sua defesa. Por exemplo, o último empréstimo de quase 50 bilhões de euros é um dinheiro considerável. Mas os Estados Unidos não têm interesse em sair da OTAN. Para o Trump e qualquer outro presidente americano, é importante manter a sua presença na Europa por causa do fator chinês. Se os Estados Unidos não estiverem lá, a China estará. Os europeus estão tendo que amadurecer também por razões objetivas. Mesmo agora, alguns países da OTAN, incluindo os países bálticos, não estão recebendo as armas contratadas anteriormente devido à guerra no Irã. Na verdade, os membros da aliança preferem falar sobre isso a portas fechadas, para não comprometer mais uma vez a unidade da aliança e não dar satisfação aos inimigos. O início dos tempos de peste. A Rússia está falida, mas quem apoia a guerra lucra muito. Quanto custa a consciência dos capanga do Putin? Enquanto o povo apodrece nas trincheiras, artistas carrascos faturam alto. A economia russa vai pro abismo. O orçamento está no fundo do poço, mas para os seus, o Kremlin sempre tem milhões. Vocês ficaram chocados quando ouvirem. Vejam todos os detalhes. Eles fazem piadas tranquilamente sobre o país que eles mesmos atacaram. Enquanto mísseis e drones russos matam civis ucranianos diariamente, os russos que assistem à apresentação riem e não percebem que o Kremlin paga aos comediantes do KVN por tais piadas. Oleg, uma letra. Eu acho que se eu ganhar agora, eu vou perder. Apenas para a realização do festival KVN Kivin Cantante 2024, os organizadores do movimento juvenil receberão 39 milhões de rublos do orçamento. Hoje, as principais tarefas do outrora popular Clube dos Alegres e Engenhosos são promover valores espirituais e morais tradicionais e a propaganda da luta contra o Ocidente. Se de repente a Europa voltar a tentar ser nossa amiga, retirando todas as proibições que antes estavam em vigor e sorrindo de forma amigável para nós, isso significa de maneira bastante clara que o inverno finalmente chegou. Ou seja, quando eles mudam de atitude assim, é um sinal evidente de que a estação mais fria do ano já começou por lá. Organizações que glorificam os participantes da invasão da Ucrânia e pessoas de confiança de Putin receberão novamente um enorme financiamento do orçamento. Com base nos resultados do segundo concurso de 2024, o Fundo Presidencial para Iniciativas Culturais destinará mais de 4 bilhões de rublos a vários projetos patrióticos. Uma das maiores bolsas foi concedida à fundação de Sergei Bezukov. Queremos apoiar os nossos rapazes, os seus pais, irmãos, os seus maridos, que hoje lutam pela nossa segurança. 67 milhões foram destinados a um grande festival infantil, realizado pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento de Projetos Socioculturais, sob a liderança de um aliado de Putin. Esta já é a 5ª bolsa recebida pela Fundação de Bezukov. Desde 2022, o valor total das bolsas ultrapassou 360 milhões de rublos.
34 milhões foram para o cantor favorito de Putin, Nikolai Rastorguev. Pelo presidente, por um mundo sem nazismo. Uma quantia considerável vai para a empresa Casa da Música, proprietária da rádio Patriótico Orgulho. O dinheiro foi destinado à criação e lançamento, em um canal de rádio federal, de séries de programas dedicados ao orgulho pelas conquistas da Rússia moderna. Eles serão transmitidos nesta rádio, que pertence a Rastorguev. Não se sabe por que essa rádio específica foi escolhida, já que ela ocupa o último lugar em popularidade entre todas as emissoras russas. A audiência nacional da Rádio Orgulho é de apenas 1% no período de outubro de 2024 a março de 2025. Em Moscou, os números são ainda piores, 0,9%. E o mesmo último lugar, de fevereiro a abril. A Rádio Orgulho tem uma audiência semelhante em São Petersburgo. O site do Orgulho afirma que a missão fundamental da emissora é a formação e o fortalecimento constantes no público de um sentimento de orgulho pelos participantes da Operação Militar Especial, incentivando o apoio e a atenção a eles e aos seus familiares em todas as regiões de transmissão. Entre os slogans da rádio estão: "Aqui somos todos um só" e "A vitória será nossa". Na programação constante da rádio estão artistas que apoiam a invasão da Ucrânia: Yulia Chicherina, Vadim Samuelov, o grupo Lube de Rastorguevsk, Oleg Kazmanov, Xamã, Polina Gagarina, Alexander Marçal e Denis Maidanov. A voz da rádio é o ator Vladimir Mashkov, um apoiador fervoroso da guerra. 41 milhões de rublos foram para o Prêmio Literário Nacional Slovo. O aliado de Putin, Vladimir Medinsky, chefia o prêmio desde fevereiro do ano passado. E aí o dinheiro começou a jorrar. E para ficar no poder para sempre, você precisa de um inimigo constante. Precisa de uma guerra que não te ameace pessoalmente e que não ameace a sua família, essa guerra. Os textos dos indicados devem exaltar os altos ideais e os valores morais e espirituais da literatura nacional. Resumindo, apoie o Putin, escreva algo a favor da tal operação especial e a vitória certa. Essa não é nem de longe a lista completa de subsídios que o fundo do Putin financia com fortunas. Não importa se o trabalho é talentoso ou original, o que importa é que seja sobre a vitória na operação especial. Por hoje é só, mas veja mais notícias quentes do front na nossa próxima edição.